Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num sistema cosmológico incrível para tentar decodificar o que seria a física espiritual por trás do magnetismo dos orixás. Então, a nossa análise parte justamente dessa pergunta. E se as energias que moldam o nosso mundo, o fogo, a água, o vento, funcionassem seguindo um conjunto de regras bem precisas, uma espécie de código magnético, sabe? É exatamente essa premissa que a gente vai desvendar hoje. Ok, vamos para o comecinho de tudo. A base desse sistema é a ideia de que existem 7 essências primordiais. Pensa nelas como as energias mais puras e fundamentais do universo, os verdadeiros blocos de construção de tudo que existe. E aqui estão elas: cristalina, mineral, vegetal e as outras. Mas olha, segundo a fonte que a gente está analisando, isso aqui ainda não são os elementos como a gente conhece. Na verdade, são as energias brutas deles, sem forma. A matéria-prima cósmica no seu estado mais puro. Tá, mas aí fica a pergunta, como é que essa energia bruta vira algo mais complexo, né? É aí que a gente entra na primeira etapa da transformação, onde essa essência começa a ser, digamos, processada. Bora ver exatamente como isso funciona. O conceito-chave aqui é o de orixás essenciais. Eles são descritos como tronos magnéticos que funcionam como se fossem uns processadores cósmicos, saca? A função deles é absorver uma daquelas 7 essências puras para transformar ela. E o ponto crucial é que, nesse estágio, eles são totalmente neutros, indiferenciados. E agora que a coisa fica interessante de verdade. Como que uma força neutra dá origem para a dualidade que a gente vê em tudo? A resposta está num negócio chamado princípio da polarização. É basicamente um mecanismo que pega o que é um e divide em dois. O mais legal dessa imagem é que ela ajuda a gente a visualizar o conceito. Esse triângulo aí representa o orixá essencial do fogo. É um polo magnético que ainda está unificado, uma força única. É o ponto de partida. Esse processo todo acontece em 3 passos. Primeiro, o polo absorve a essência, a ígnea, no nosso caso. Depois, ele amalgama, ou seja, processa essa essência no seu centro, que é neutro. E por fim, ele irradia. Mas atenção, agora ele não devolve como uma força única, ele irradia como um elemento que tem 2 polos. E essa imagem aqui ilustra o resultado perfeitamente. Daquele polo único, agora saem 2 irradiações diferentes, que são opostas, mas se completam. Uma é passiva ou positiva e a outra é ativa ou negativa. Pronto, o que era unidade virou dualidade. Para isso tudo não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo prático, o elemento fogo. Vamos ver como essa polarização toda aparece nas divindades que a gente conhece como Xangô e Egonitá. Aquele polo magnético do fogo, então, se divide. A irradiação positiva e passiva é personificada por Xangô. Já a irradiação negativa e ativa, por sua vez, é Egonitá. São as 2 faces da mesma força elemental. Esse quadro resume a dinâmica certinho. Xangô é o polo passivo, o positivo, que irradia sua energia como se fosse uma corrente contínua. Egonitá é o polo ativo, o negativo, irradiando uma energia que é tipo uma corrente alternada. Eles são opostos, mas, no fim, trabalham em conjunto. E aqui a gente consegue ver essa diferença visualmente. A irradiação de Xangô parece uns raios de sol, sabe? Retos, contínuos. A de Egonitá já é toda ondulada, se espalha de um jeito diferente. São como as impressões digitais de cada energia. Beleza, agora que o princípio ficou claro, vamos passar rapidinho para uma galeria de imagens para ver como outros orixás mostram suas próprias assinaturas magnéticas. É bem interessante. Olha só o Obaloaiê. A forma como ele capta a energia é toda geométrica, quase quadrada. E na hora de irradiar, são raios retos, bem focados. É uma assinatura bem marcante, bem angular. Agora, em contraste total, olha Yansan. A captação já é em raios curvos e a energia é irradiada em espirais, superdinâmica. É uma energia bem mais fluida, circular, completamente diferente. Com o Iemanjá, a gente tem uma combinação fascinante. A energia é absorvida em linhas retas, mas é irradiada em ondas, que nem quando a gente joga uma pedrinha na água. Isso mostra que o jeito de absorver e o jeito de irradiar não precisam ser iguais. E para fechar essa galeria, temos Oxalá, que tem um papel todo especial. Ele absorve energia cristalina de um jeito paralelo e é descrito como o unificador, porque ele consegue irradiar sua energia em todos os outros formatos que a gente acabou de ver. Certo, a gente já viu as essências, o lance da polarização e as assinaturas individuais.
Agora vamos para a parte final para entender como tudo isso se junta num sistema que faz sentido. As 7 linhas da Umbanda. A grande pergunta agora é: tá, mas como essas forças todas, já divididas e com suas características próprias, se organizam? Qual é a estrutura maior por trás de tudo isso? E a resposta aqui, essa tabela amarra todas as pontas, mostrando como orixás específicos viram regentes das linhas, que são como os sentidos fundamentais da vida. A gente vê aí Oxalá regendo a fé, Xangô a justiça e por aí vai. Cada um governa uma força essencial. Então, o ponto principal é esse. Cada linha, cada uma dessas forças fundamentais é sustentada por um par de orixás. Voltando para o nosso exemplo do começo, Xangô e Egunitá, os polos positivo e negativo do fogo juntos governam a linha da justiça. É bem importante notar que, nesse ponto do sistema, a gente não está mais falando dos orixás essenciais, aqueles processadores neutros do começo. Estes são os orixás naturais, divindades complexas cujos campos de atuação se misturam para sustentar a realidade como um todo. E para encerrar, essa citação da fonte amarra tudo de um jeito muito forte. O sistema se apresenta não como algo inventado ou arbitrário, mas como um reflexo da própria estrutura da natureza, o que nos leva a pensar: que outros códigos será que estão ocultos nas forças que nos cercam?